Meu querido Brasil, estou aqui mais uma vez para contar uma das histórias mirabolantes e extraordinárias do profeta Miguel. Um adolescente acostumado a contar vantagens de milagres e fazer imitações de outros pregadores num culto ao ar livre para ganhar dinheiro. Mas dessa vez ele veio com uma história, Brasil, que você não vai acreditar. A história de que um bilhete com a sua assinatura ressuscitou a pessoa num necrotério depois da autópsia. Faz o seguinte, fica comigo que eu te conto. A gente vai fazer uma reação junta desse vídeo, mas é logo após a nossa abertura. Luzes baixas, clima pesado, cenário de medo. É assim que começa mais uma história de terror, mas não uma ficção qualquer, e sim um caso real de charlatanismo disfarçado de fé. Um garoto pregador, aplaudido como profeta, sobe no púlpito e afirma ter ressuscitado alguém no necrotério com um simples bilhete escrito à mão. É isso mesmo que você ouviu. A polêmica está lançada. Estamos diante de um suposto milagre fabricado, um teatro grotesco que transforma a fé em espetáculo e a ingenuidade do povo em mercadoria. Este vídeo é denúncia do início ao fim. Não há como tratar de outra forma. O que está em jogo aqui é a manipulação descarada da credulidade popular, a exploração da miséria, o uso criminoso da religião para enganar e lucrar. Estamos falando de crianças sendo expostas a esse papel de falsos profetas, famílias inteiras sendo levadas a acreditar em mentiras, e líderes religiosos que se escondem atrás de palcos, holofotes e discursos prontos. É charlatanismo, puro e simples. A indignação já não cabe em palavras. Estamos cansados de ver essas histórias sendo repetidas sem provas, sem responsabilidade, sem nenhuma cobrança das autoridades. É hora de reagir. Se alguém afirma que ressuscitou um morto, que cure doentes, que venda milagres, que comprove em público, diante de testemunhas, com documentação, com registro, caso contrário, prisão. Prisão para quem inventa, prisão para quem manipula, prisão para quem transforma a fé em comércio e destrói vidas com falsas promessas. Aqui na Rebelião Ateísta nós não vamos silenciar. Seguiremos denunciando como fazem o Jason Ferrer, Antônio Miranda, professor Edson Toshio e tantos outros que expõem essa engrenagem da mentira. O nosso trabalho é mostrar que isso é atraso, que isso é um câncer social, que isso corrói a humanidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com a sua presença, com a sua participação. Acima de tudo, muito obrigado pela sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé. Muito obrigado. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e hoje nós vamos reagir a esse vídeo, gente. Olha, sinceramente, cara, eu fico impressionadíssimo com a fé das pessoas. Por elas olharem isso daqui que você está vendo, cara. Profeta, um rapaz com 15, 16 anos de idade, que ouve vozes de Deus e conta histórias que ninguém pode comprovar. E as pessoas acreditam, se enchem de esperança, se enchem de fé. Vamos ouvir rapidamente o que ele tem a dizer aqui. Vamos lá. Foi uma mulher que ela tinha ido a óbito, teve um problema de coração, ela foi a óbito. E ela entrou dentro do necrotério. Quando ela estava dentro do necrotério... Não, ela estava dentro do necrotério. Para um pouquinho aí. Veja que ele conta as histórias e ele conta de uma maneira séria. É um intérprete, na verdade, do mundo gospel. Porque o rapaz, ele conta... não é como se ele quisesse acreditar no que ele está falando. Não, é um ator. É um ator esse rapaz. É impressionante um negócio desse. Vamos ouvir mais o restante aqui. Uma irmã da igreja recebeu a notícia e ela pegou como se fosse um envelope. Montou um envelope branco
A irmã pegou um envelope branco, como se fosse um envelope de dízimo, de oferta, aquela coisa toda, né? Levou até ele, falou: Miguel, olha, eu tô com uma irmã que tá morta, tá com problema, tá no necrotério. E ele, como profeta, escreveu alguma coisa para a irmã levar para o necrotério. Vamos ver o restante. Como se fosse um papel. Sem símbolo nenhum, pegou o envelope e levou dentro do necrotério. Ela foi dentro do hospital, pediu autorização para reconhecer corpo. Quer dizer, a irmã entrou no hospital, disse: tô aqui com o papel do profeta, mas eu vim aqui reconhecer o corpo da irmã Cicrana. Aí beleza, deixaram ela entrar, ela chegou com o papel, tá? E tava um tanto de pessoas mortas ali, né? E beleza, ela chegou perto do corpo, vamos lá. Quando ela chegou dentro do necrotério, ela colocou o envelope por debaixo da cabeça dessa irmã. Não. Não, Miguel. Tu contou isso não, cara. Ela pegou o papel, tá? Um papelzinho normal. Eu que não tenho um papel junto aqui agora. Mas pegou o papel, certo? E colocou por debaixo da cabeça da irmã, no necrotério. Tá certo? Vamos lá, e vamos ouvir o restante, o que ele tem pra dizer. Quando ela colocou, deu 30 minutos. A mulher ressuscitou dentro do necrotério. Quer dizer, quando ela colocou, deu 30 minutinhos. Quer dizer, a mulher foi para reconhecer o corpo. Mas ela teve que ficar lá esperando os 30 minutos. Não sei o que estava escrito, Miguel, no papel. Você entende, Brasil? Você está entendendo o que esse rapaz está dizendo? É isso, cara. Deus agora é seletivo. Quer dizer, enquanto centenas de milhares de milhões de pessoas com cânceres, Miguel, estão corroendo crianças com câncer, doenças sem curas, exterminando milhões, praga, fome, pestes, tomando conta de regiões vulneráveis, Deus está mais interessado num rabisco de um adolescente e resolve ressuscitar uma única pessoa em todo o necrotério, com dezenas de mortos, simplesmente porque Miguel escreveu um bilhete. Isso é muita mentira ou é o quê, Brasil? Não existe. Cara, como é que você do outro lado, cara, uma pessoa que já passou dos 14 anos, você entende um negócio desse e não sabe que isso aqui é mentira? Esse jovem pregador intitulado Missionário Miguel já é conhecido por suas performances exageradas, suas imitações, as imitações de outros pregadores, e por sempre aparecer com histórias mirabolantes de milagres como esse daqui que você está vendo. Mas dessa vez, Brasil, ele se superou. Afirmou que um simples bilhete, como você acabou de ouvir, com sua assinatura foi capaz de ressuscitar uma pessoa no necrotério, e isso depois da autópsia já ter sido realizada, foi só reconhecer. Eu gostaria de mais uma vez, cara, ouvir esse vídeo com você, só tem 30 segundinhos, eu quero ouvir isso com você, para que a gente possa ter uma noção mais ampla dessa mentira aqui. Vamos lá. Foi uma mulher que ela tinha ido a óbito, teve um problema de coração, ela foi a óbito, e ela entrou dentro do necrotério. Quando ela estava dentro do necrotério, uma irmã da igreja recebeu a notícia e ela pegou como se fosse um envelope, montando um envelope branco, como se fosse um papel, sem símbolo nenhum, pegou o envelope e levou dentro do necrotério. Ela foi dentro do hospital, pediu autorização para reconhecer corpo. Quando ela chegou dentro do necrotério, ela colocou o envelope por debaixo da cabeça dessa irmã que morreu. Quando ela colocou, deu 30 minutos. A mulher ressuscitou dentro do necrotério. É isso daí. Ela colocou, como você já ouviu, já contei pra você, é isso. Ela colocou o bilhete, né, embaixo da cabeça do defunto e 30 minutinhos depois, tô viva, tô bem, tô ótima. Quer dizer, e as outras pessoas? Brasil, essa narrativa, na verdade, é absurda, para não dizer que é uma loucura, Brasil. Eu fico compadecido com as pessoas que não param para enxergar essas coisas, porque ela é óbvia. Eu sei que tem pessoas que concordam comigo, pessoas que são cristãs e dizem: Jason, eu concordo com você, cara, isso é mentiroso demais, né? Mas ao mesmo tempo essas pessoas continuam acreditando em outros absurdos, quando não são absurdos bíblicos. Gente que acredita na ressurreição de um cara, de um judeu de 33 anos que saiu voando para os céus. Quer dizer, tudo que ela aprendeu na língua portuguesa,
como eufemismo, hipérbole, metáfora, prosopopeia, tantas outras coisas. Parece que ao colocar isso tudo aqui, né, para avaliar um registro, para avaliar um texto, essas pessoas dizem, não, eu não vou avaliar. Isso foi verdade. O pregador fulano de tal e o apologista cicrano, junto com o teólogo beltrano, confirmaram, disseram que Jesus ressuscitou. Eu vou fazer o quê, Brasil? Estamos em pleno século XXI, cara. Sabe? Tá havendo casamentos de humanos com robôs, com máquinas. A Voyagers, ou as Voyagers, estão há quase 50 anos no universo, no espaço sideral, buscando comunicação com deuses, com extraterrestres, com alguma vida que possa se comunicar com a gente, para a gente saber um pouco da nossa origem. E tem um pregador, um rapaz aqui, falando uma língua totalmente desconexa, desconhecida para todo o resto da humanidade, para todos os idiomas. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. E você do outro lado acreditando em tudo isso. Acreditando que os deuses, ou que algum deus personalizado da sua religião, que tem que ser para você defendê-lo, ele fala contigo. E que Jesus fala com você também, um cara que não aparece. Para tudo isso, Brasil, eu quero apresentar para você, tá, este livro. Eu sou autor deste livro, Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? É um livro que vai te esclarecer, cara, demasiadamente essas questões. Cara, não tem outra fonte, outra forma de você conhecer e de você dar um salto. Sabe o que é dar um salto? Uau! Atravessar uma ponte, um rio, sem ser pela escrita, pelo conhecimento, pelo contraditório, pela ampla defesa. Isso é o que nós aprendemos no mundo jurídico, no mundo do direito, a ampla defesa. Então eu estou tendo aqui a oportunidade de fazer com você aqui uma ampla defesa, para mostrar o outro lado para você. Então, Jason, eu tenho medo de descobrir que Jesus, o personagem que eu amo, não. Você não ama esse personagem. Você não ama Jesus, porque primeiro, você não ama quem você não conhece. O que você tem no máximo é uma admiração pela popularização do cara, a popularidade do cara, certo? É um personagem que te chama atenção, assim como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hércules, mas você não ama Jesus. De verdade, coloca aí nos comentários, Jason, você está falando a verdade ou está falando mentira? Porque você não tem como amar quem você não conhece, meu irmão. Você não tem como amar ou adorar. O que você tem é medo. Você tem medo da punição. Você acha assim, será que é verdade? Será que é mentira? Para todas as dúvidas, eu opto em acreditar, mas você não está acreditando de verdade. Então, tudo isso passa a ser uma paranoia, cara. Então, eu recomendo para você do outro lado, eu recomendo este livro, cara. Liberte-se disso. São 24 capítulos que você vai pegar em cada uma e você vai dizer, cara, não é possível. Se você passar do primeiro capítulo, só estudou o primeiro, a introdução e o primeiro capítulo, e você não começar a duvidar, aí eu te devolvo o dinheiro. Jason, eu li seu livro, eu consegui refutar o seu livro, eu te devolvo o dinheiro no Pixel como você pagou. É uma aposta minha. Vamos lá, apertar a mão aqui agora. Pronto, é um contrato que eu faço com você, verbal aqui, na frente de todo mundo. Se você conseguir refutar esse livro aqui, eu dou para você. Mas não é só você, Jason, eu não tenho um conhecimento teológico, escatológico. Pode ser qualquer teólogo do Brasil e do mundo, de qualquer língua, de qualquer idioma, ou de qualquer nível exegético, hermenêutico, ou algum professor de grego, de hebraico, aramaico, seja o que for. Então é isso, cara.
De verdade. Cara, é impressionante. Muita gente supersticiosa. Tem muita gente supersticiosa e crente que acredita nisso daqui, cara. Mesmo não havendo registro médico do rapaz contando isso, mesmo não havendo testemunho técnico ou evidência que sustente a história de Miguel, mesmo assim, sem a menor evidência, a história circula entre fiéis como prova do poder de Deus, mas na prática, no tete a tete, serve como mais um episódio de autoengrandecimento mascarado de milagre. Deus, nesse enredo aqui, parece um mascote de luxo que valida o ego desse pregador. E o mais grave, Brasil, de tudo, é que esse tipo de discurso explora emocionalmente pessoas em vulnerabilidade completa, que confundem espetáculo com espiritualidade. E a fé vira uma moeda de manipulação e o púlpito um palco de performance, onde a razão é desprezada e o questionamento é pecado. Você não pode questionar. Quem é você? Ah, mas a Bíblia fala isso. Quem é o homem para questionar as coisas de Deus? Ah, porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ah, quem é o barro? Quem é a coisa para poder questionar o oleiro? É muito bonito isso. É ótimo, é lindo na teoria. Enquanto você está ufanicamente falando sobre essas coisas. Depois você vai, pesquisa o que é ufania no Google. Ufania, tá bom? Aí você vai entender do que eu tô te falando. E tem outra coisa que me deixa extremamente esgotado, decepcionado, revoltado. Em um necrotério cheio de cadáveres de famílias que estão desesperadas, dezenas de mortos, só um é escolhido, justamente o da história do Miguel, porque o bilhete levava a sua assinatura. E essa narrativa, Brasil, é mais do que absurda, é um insulto à inteligência de qualquer pessoa que ousa pensar por si mesma. Isso, na verdade, é transformar Deus em um ser seletivo, egoísta e manipulável, que se rende a um rabisco e abandona multidões ao sofrimento. Isso é reduzir a fé a um espetáculo grotesco de vaidade, onde milagre não exalta a divindade, mas a figura do pregador. E a gente sabe que tudo isso, Brasil, é somente por dinheiro. E duas coisas, Brasil, me deixa extremamente revoltado, me deixa decepcionado, enojado com tudo isso. Me incomoda essas duas coisas. Quer dizer, é o mentiroso não ter o mínimo de vergonha e decência antes de contar essas mentiras para tirar o dinheiro do povo. E o caso Deus exista, é não fazer nada contra esses perversos picaretas que se aproveitam da fragilidade, da fé, da ingenuidade das pessoas. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo meu coração que você do outro lado, você compreenda tudo quanto eu falei aqui, cara. Não tenha medo de questionar. Se Deus que você acha que existe, se Jesus que você acha que existe, pessoas dizem, mas Jesus está aqui, ele está aqui ao lado. Mentira. Diga, pode dizer na cara de pau de quem quiser. Mentira. Mentira sua. Se ele estivesse aqui, falaria comigo. Falaria com todos nós. Mas por que somente você pode ouvir? Por acaso você tem algum problema mental? Você tem algum problema cognitivo? Tem alguma doença, algum dom especial somente dado a você e a ninguém mais? Então quer dizer que Jesus, em pleno século XXI, diante das câmeras, aqui, câmeras, filmando tudo. Aí Jesus não quer mais aparecer para ninguém. Não, você não acha isso confuso, não, cara? Você não acha que Maria apareceu tanto? Em vários relatos por aí, Maria aparecendo lá, cá, babá, tetei, as histórias crescendo, mas sem ninguém poder comprovar. Só acreditar, só tendo fé. Aí agora, numa oportunidade belíssima de provar para todo mundo, Maria disse não. Aí também já é demais. Agora eu não vou mais não. Vou nada. Você não duvida, cara, que um cemitério
num cemitério em Jerusalém, na época de Jesus, logo após o suposto Jesus ter sido crucificado e ter entregue o seu espírito ao Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aconteceu um terremoto em Jerusalém, aquela coisa toda, todo mundo caindo, o véu do templo se rasga e vários mortos que estavam no cemitério de Jerusalém levantaram. Levantaram, é o que está escrito aqui na fábula, me perdoa, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada dos cristãos. Os judeus viram essas pessoas. Diz que há testemunho. A Bíblia está falando que existe um testemunho histórico. Mas quem foi que viu isso? Mateus. O único que viu. Ninguém mais viu. Os essênios viram? Algum poeta, prefeito, governador viu? Também não. Alguma autoridade da lei viu? Não. Lucas viu? Também não. Algum historiador da época viu? Não. Os herodianos viram? Não viu. Os judeus que disseram, que a Bíblia diz que os judeus viram, escreveram alguma coisa sobre este episódio inédito na história da humanidade? Não se importaram, não escreveram uma única vírgula sobre o assunto. Entendi. E você acredita nisso? Acredito porque é o poder de Deus. Cara, chegou a hora de você pensar. Chegou a hora de você refletir. Bom, não é possível que esses mortos tenham ressuscitado. Logo, Jesus também não ressuscitou. Porque mortos não ressuscitam. Concorda comigo? Jason, Jesus ressuscitou. Porque mortos ressuscitam. Não. Quebra a premissa. Mortos não ressuscitam. Logo, Jesus não ressuscitou. É o inverso de Paulo. Paulo falou, olha, como sabemos que os mortos ressuscitam, então Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação. E realmente é vã a vossa fé e vã a pregação. Porque Jesus não ressuscitou. E quer uma prova? Tá aqui. Vem pra cá pro livro. Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, gente. Por favor, não se deixa enganar, Brasil. Não te deixa enganar, Brasil. Vou repetir. Não se deixe enganar, Brasil. É muita gente corrupta e safada querendo teu dinheiro. Eles não querem compromisso com nada e nem com ninguém. Eles querem a vida deles. Você entende isso ou não? Esse rapaz está encenando aqui no púlpito. Mas ele está aqui por causa de dinheiro. Pagaram para ele estar aqui. Pagaram para ele estar ali e acolá, falando de coisas que ele não entende. De coisas que, se você pedir para ele uma resposta, não existe. Uma prova também não há. Pregador Miguel está cobrando R$8.000 para pregar. Calma. Olha o que está acontecendo aqui. Agora, na verdade, é a esposa do Júnior Trovão que está fazendo a agenda. Ou melhor, vendendo, né? A agenda do tal profeta Miguel. E eles estão cobrando uma bacatela de R$8.000. Hotel, despesas aéreas e etc. Qualquer pregador, qualquer um apologista, qualquer pessoa que seja influente, um ótimo orador, um baita de um pregador, de um apologeta, só pede uma coisa para ele. Fala, Jesus, pode se apresentar para a gente conversar aqui agora? Não vai poder. Não pôde ontem, não pode hoje, não vai poder amanhã, nem semana que vem. A agenda de Jesus para 2026 está fechada, para 2030 também, para 2050 completamente fechada, para daqui a 3.000 anos está fechada. Sabe por quê? Eles não vão colocar Jesus para falar com você porque não existe Brasil. É só uma lenda contada, uma mentira contada diversas vezes. Ó, bateu tanto a mentira que você acabou acreditando. Esse tal missionário Miguel, agora, por exemplo, inventou esse bilhete aí mais uma vez, com sua assinatura. O bilhete que ressuscitou uma pessoa no necrotério após a autópsia. E você do outro lado acredita, ainda diz que eu que tenho um diabo. Então veja, Deus seria uma espécie de um burocrata caprichoso.
que ignora crianças com câncer, famílias destroçadas por doenças incuráveis, mas corre na hora para atender um rabisco do papel desse garoto. Milagre? Não, Brasil. Isso é mentira mal contada. É pura vaidade, disfarçada de fé. No fim, a pergunta é inevitável. Isso daí é fé ou farsa? Milagre ou marketing? Coloca nos comentários. Porque convenhamos, Brasil, quando uma história ultrapassa os limites da razão e desafia não apenas a ciência, mas também a mínima lógica moral, só resta classificá-la pelo que ela realmente é. Mentira, exagero, manipulação. Nós precisamos questionar, meu irmão. Se levanta, se questiona. Que tipo de espiritualidade está sendo construída quando o delírio é aplaudido e o bom senso é silenciado? Ninguém gosta de você. Ah, Jason, as pessoas não gostam de mim porque eu faço perguntas. Então, quando que esse delírio, meu irmão, esse delírio vai ser aplaudido e a sua crítica vai ser calada? Por que você se deixa calar por isso? Se milagres acontecem, que eles venham com verdade, com coerência, com racionalidade, não com espetáculo, como você vê aqui. A fé não precisa de teatro, ela precisa de integridade. E é isso, meu irmão, que eu falo para você. Liberte-se. Mas o primeiro passo, Jason, eu tô com 60 anos de idade. Eu tenho várias pessoas com 60 que modificaram as suas vidas, que disseram: Jason, você tem razão. Eu vou fazer o meu último teste com Jesus, o meu último. Pessoas sérias, que não querem ser enganadas. Jesus, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, humildemente eu me coloco na tua presença. Eu gostaria de tirar um tete a tete. Eu gostaria que, ao invés do Senhor falar nos ouvidos de fulano, sussurrar nos ouvidos de cicrano, ao invés do Senhor falar apenas com um rapaz desse daqui que tenta enganar pessoas por causa de dinheiro, eu gostaria que o Senhor também falasse comigo agora, mas de uma maneira que não houvesse dúvida. Eu não quero que o Senhor fale no meu coração, no meu rim, no meu pulmão, na sola do meu pé, no meu pâncreas. Eu queria que o Senhor falasse diretamente, assim como o Jason está falando aqui pelas ondas eletromagnéticas. Eu gostaria que o Senhor falasse comigo: fulana, eu sou Jesus, a quem o Jason persegue. Pronto, faz esse teste. Não falou com Saulo? Falou, não falou? Pois é, não falou com Pedro? Após a ressurreição, não falou com Tomé? Não apareceu para duas pessoas num caminho de Emaús? E agora? Surta aí, não pode aparecer mais. Por quê? Porque a história está mal contada, Brasil. Está mal contada. Não tenha medo, não. Jason, mas eu tenho medo. Não tenha medo. Desista dessa coisa que só quer o seu dinheiro, só quer a sua presença. Vem e traga a sua família. Mas traga criança. Traga a sua criança, mas deixa lá na creche para não incomodar no momento que eu estiver falando do dízimo, da oferta, para você se concentrar bem. Então deixa com a tia. Tem uma tia ali que a gente coloca, ela fica de graça lá para trabalhar para nós, para sua criança ficar lá, para ela não te atrapalhar na hora da gente mexer no seu bolso. Presta atenção, meu irmão. Forte abraço para você. E ó, enganaduras como esse daqui, dá um basta. Forte abraço, te aguardo e te espero no próximo vídeo. Até lá, Brasil. Bom, galera, agora que assistimos a esse vídeo, chegou a hora de falar sem meias palavras. O que vimos não é fé, não é espiritualidade, não é religião no sentido elevado que muitos imaginam. O que vimos foi um espetáculo grotesco, uma peça mal ensaiada, um teatro barato onde um garoto chamado Miguel é colocado no centro do palco para fingir ser profeta e para afirmar absurdos como a ressurreição de um morto em necrotério através de um bilhete escrito à mão. Isso não é brincadeira, isso não é inocência, isso é charlatanismo escancarado. E eu digo mais, é crime, é exploração, é abuso. Não dá para assistir a esse tipo de cena e continuar tratando como simples polêmica religiosa. Estamos diante de uma fraude explícita, uma mentira deliberada, um mecanismo de manipulação da fé popular. A criança não está ali por espontânea vontade. Ela está sendo usada,
manipulada, colocada como vitrine para atrair seguidores, dinheiro e fama. Isso não é evangelho, não é ministério, não é chamado divino. Isso é mercado. Um mercado sujo que negocia a fé, que mercantiliza a esperança e que transforma até mesmo uma criança em produto. E aqui vai a denúncia direta. Cadê as autoridades? Cadê a polícia? Cadê o Ministério Público que deveria intervir imediatamente diante de um culto desses? Se qualquer cidadão comum começasse a prometer cura de doenças graves ou ressuscitar mortos em troca de dinheiro, seria preso na mesma hora por charlatanismo, por estelionato, por fraude. Mas quando a mentira é embalada em discurso religioso, de repente vira fé e passa a ser tolerada. Isso é um absurdo. Isso é conivência com o crime. Isso é falha do Estado em proteger a sociedade contra exploradores. Não venham me dizer que é só um garoto, porque não é só um garoto. Atrás dele há adultos organizando tudo, há pastores que o incentivam, há pais que permitem ou até empurram essa situação, há líderes religiosos que se aproveitam da imagem da criança para dar credibilidade ao show. E esses adultos, sim, devem ser responsabilizados. Quem dá palco, quem dá microfone, quem organiza cultos, quem chama para podcasts, todos têm culpa. Isso não é entretenimento inocente, é fraude transmitida ao vivo. E fraude precisa de responsabilização. E aqui eu falo como ateu militante, chega de tratar religião como território intocável. Se um político mente, nós exigimos investigação. Se uma empresa engana consumidores, nós exigimos fiscalização. Se um médico receita cura falsa, nós exigimos punição. Por que então, quando um pregador promete ressuscitar mortos ou curar doenças incuráveis, de repente devemos baixar a cabeça e chamar de fé? Não. Não existe fé acima da lei. Não existe crença que justifique explorar, enganar e roubar a dignidade das pessoas. Esse garoto, Miguel, não é profeta. Ele é peça de um jogo sujo. Ele é usado como ferramenta para legitimar um teatro religioso, que enriquece pastores e empobrece o povo. O que vimos é um espetáculo cruel, porque brinca com a dor das famílias, porque alimenta falsas esperanças, porque promete o impossível, e o impossível não acontece. Nenhum morto se levantou daquele necrotério. Nenhuma prova foi apresentada. Nenhum documento foi registrado. É tudo palavra, é tudo encenação, é tudo mentira. E quem acredita, acredita porque está vulnerável, porque está desesperado, porque foi ensinado a não questionar. É isso que a religião faz. Treina as pessoas para não questionar, para aceitar qualquer absurdo como verdade absoluta, para engolir até mesmo a ideia de que um bilhete escrito por uma criança pode trazer alguém de volta à vida. Isso não é fé, isso é manipulação psicológica. Isso é seita, isso é destruição da capacidade crítica do ser humano. Nós, ateus militantes, temos o dever de expor esse tipo de farsa. Não basta rir da situação. Não basta ironizar. É preciso denunciar, mostrar o mecanismo, apontar os culpados. É preciso cobrar das autoridades uma ação imediata. Porque se hoje aceitamos que um garoto suba ao púlpito para mentir sobre ressurreição, amanhã vamos aceitar qualquer coisa. Vamos aceitar que se venda água milagrosa, que se venda pedaços de pano como se fossem objetos sagrados, que se cobre ingresso para entrar no céu. E tudo isso já acontece. É um mercado milionário, sustentado pela ingenuidade de milhões de pessoas. E repito, não é só o garoto. Os responsáveis são todos os adultos ao redor. São os pastores que organizam o espetáculo. São os pais que permitem a exploração. São os fiéis que batem palmas e reforçam a mentira. São os apresentadores de podcast que dão espaço para esse tipo de absurdo. Todos devem ser cobrados.
Porque cada vez que alguém aplaude uma mentira dessas, está ajudando a espalhar o câncer do charlatanismo. E não adianta vir com o argumento de que é só fé e que fé não se discute. Fé sem provas não passa de crença cega, e crença cega é o combustível de todos os abusos da religião. Como ateu militante, eu digo: não existe respeito à fé que justifique tolerar o engano. A fé deve ser respeitada apenas quando não é usada como arma contra a razão, quando não é usada como justificativa para roubar, manipular ou enganar. Aqui não temos fé, temos farsa. E farsa tem que ser combatida. É preciso ridicularizar, sim, porque o riso também é arma contra o absurdo. É preciso refutar, mostrar as incoerências, desmontar as narrativas. É preciso denunciar, chamar a atenção das autoridades, exigir responsabilidade. Não dá para passar pano. Esse caso do Miguel é exemplo claro de como a religião organizada cria monstros. E se não reagirmos, amanhã teremos mais profetas mirins, mais shows de mentiras, mais exploração. Por isso estamos aqui, pela rebelião ateísta, somando forças com o trabalho do Jason, do Antônio, do Edson Toshi, Vebo e de tantos outros que têm coragem de se levantar contra essa máquina de engano. Não podemos calar, não podemos fingir que é só folclore, não podemos permitir que a mentira vire norma. O mais assustador nesse tipo de caso não é só a mentira em si, mas o efeito devastador que ela provoca. Quando um garoto sobe ao púlpito para dizer que ressuscitou alguém, o recado transmitido à comunidade é claro: não questione, apenas creia. Isso cria um ambiente onde a dúvida vira pecado, onde pensar é crime, onde a lógica é substituída por obediência cega. E é exatamente isso que alimenta o poder desses líderes religiosos. Eles não precisam de provas, não precisam de fatos, não precisam de evidências. Basta que a plateia acredite. E a plateia acredita porque foi treinada desde cedo a nunca duvidar. Crianças crescem ouvindo que questionar é falta de fé, que pedir explicações é ofender a Deus, que raciocinar é ceder ao diabo. Assim, quando um profeta mirim aparece com um bilhete que supostamente traz um morto de volta, ninguém levanta para dizer que aquilo é absurdo. Pelo contrário, aplaudem, choram, entregam dinheiro, fortalecem o ciclo da mentira. Mas há algo ainda mais grave: o impacto psicológico sobre as famílias desesperadas. Pense em uma mãe que perdeu um filho. Pense em um pai que não tem condições de pagar tratamento médico. Quando ouvem histórias de ressurreição e cura milagrosa, essas pessoas não enxergam apenas um discurso. Elas veem uma última esperança, um fio de salvação, um escape para a dor. E é nesse momento de vulnerabilidade que o charlatão age. Ele vende a promessa impossível, cobra por aquilo que nunca vai entregar, lucra com o sofrimento humano. Isso não é apenas desonestidade, isso é crueldade calculada. E aqui está outro ponto: o dinheiro. Porque nada disso é gratuito. Esses cultos, esses shows, esses podcasts, todos têm custo, todos movimentam cifras. O garoto não sobe ao palco de graça, ele cobra. Os organizadores não alugam auditório de graça. Eles vendem ingressos, arrecadam ofertas, fazem caixa. O que parece espontâneo é, na verdade, um negócio estruturado. E o produto desse negócio é a fé, é a esperança, é a ignorância. Quanto mais ingênuo for o público, maior o lucro. Quanto mais desesperado o fiel, mais fácil arrancar até o último centavo. E eu volto a perguntar: até quando as autoridades vão fingir que isso é normal? Por que a lei não é aplicada com o mesmo rigor que seria aplicada a qualquer outra fraude? Se um vendedor de remédio falso promete cura para o câncer, ele vai preso. Mas se um pregador promete cura milagrosa em troca de dinheiro, ele é protegido pelo rótulo da fé. Isso é hipocrisia institucional.
É o Estado fechando os olhos diante de crimes só porque carregam a etiqueta religiosa. Não podemos mais aceitar essa omissão. Não podemos aceitar que charlatanismo seja acobertado sob a desculpa da liberdade de crença. Liberdade de crença significa poder acreditar no que quiser, mas não significa poder enganar, não significa poder explorar, não significa poder lucrar com mentiras. Quando uma religião cruza a linha e começa a vender promessas impossíveis, ela deixa de ser religião e passa a ser esquema de fraude. E fraude exige punição. Como ateus militantes, temos a responsabilidade de gritar isso em voz alta. Não podemos esperar que os fiéis enganados façam esse trabalho, porque muitos deles estão aprisionados pelo medo, pelo costume, pela doutrinação. Cabe a nós, que não devemos obediência a dogmas, expor, denunciar, ridicularizar, mostrar que o rei está nu. Não é apenas sobre desmontar a farsa de um garoto chamado Miguel. É sobre mostrar que todo esse sistema é uma máquina de exploração. E mais, não basta responsabilizar apenas o garoto e os pais. Quem abre espaço em podcasts, quem convida para entrevistas, quem dá palco e visibilidade, também está legitimando a fraude. Essas pessoas não podem se esconder atrás da desculpa de que estavam apenas dando voz. Dar voz a um charlatão é ser cúmplice. Dar espaço para a mentira é fortalecer a mentira. E quem fortalece a mentira, quem lucra com a mentira, também deve ser cobrado e responsabilizado. O silêncio é cumplicidade. Quem cala diante dessa farsa está ajudando a perpetuar o atraso, a ignorância e a destruição da consciência crítica. E é exatamente isso que a religião organizada sempre buscou: silenciar quem denuncia, intimidar quem questiona, ridicularizar quem exige provas. Mas nós não vamos calar. A rebelião ateísta está aqui para isso, para ser a voz incômoda que expõe, para ser o farol que ilumina a farsa, para ser a pedra no sapato dos que lucram com a fé alheia. E essa luta não é só contra um garoto, mas contra todo um sistema que transforma crianças em profetas e fiéis em consumidores. O que vimos nesse caso não é um ponto fora da curva. Esse garoto chamado Miguel é apenas mais uma peça de uma engrenagem que já vem funcionando há séculos. O teatro da fé sempre explorou símbolos, sempre manipulou emoções, sempre fabricou milagres. O que muda é a roupagem. Antes eram relíquias, pedaços de ossos, gotas de sangue inventadas. Agora são bilhetes milagrosos, pregadores mirins, shows transmitidos em rede social. A mentira é a mesma, só que adaptada ao tempo. E é justamente isso que mostra a gravidade do problema. Se hoje um garoto pode subir ao púlpito e afirmar que ressuscitou alguém, é porque existe todo um terreno cultural pronto para aceitar o absurdo. Esse terreno foi preparado por séculos de doutrinação, por igrejas que sempre lucraram em cima da ignorância, por líderes que sempre se beneficiaram do silêncio do povo. O Miguel não está sozinho, ele é produto de um sistema que normalizou a fraude como se fosse virtude, e essa normalização custa caro. Enquanto as pessoas acreditam em milagres fabricados, deixam de exigir políticas públicas de saúde, deixam de cobrar educação de qualidade, deixam de lutar por direitos concretos. Porque, afinal, se um bilhete pode trazer um morto de volta, por que exigir mais hospitais? Se uma oração pode curar câncer, por que investir em pesquisa científica? Esse é o preço social da mentira, um povo inteiro condenado ao atraso. Mas não é apenas atraso, é também violência simbólica. Porque o que está em jogo não é só dinheiro arrecadado em cultos, mas a própria dignidade das pessoas. A fé enganada destrói autoestima, destrói confiança, destrói famílias. Quantos pais e mães já não venderam tudo acreditando em promessas impossíveis? Quantos doentes já não abandonaram tratamento porque acreditaram em palavras vazias? Quantas vidas já não se perderam porque a mentira venceu a razão? E quando a gente denuncia, sempre aparece alguém para dizer: deixa pra lá, cada um acredita no que quiser. Não. Não é cada um acredita no que quiser quando existe manipulação. Não é liberdade de crença quando há exploração financeira. Não é fé quando existe promessa de resultado impossível. Isso é crime. E crime não pode ser relativizado. É por isso que, como ateu militante, eu digo: não basta expor,
é preciso exigir responsabilização. Não basta rir, é preciso pressionar autoridades. Não basta fazer piada, é preciso colocar nomes, exigir investigações, cobrar cadeia. Porque se nada acontecer, amanhã teremos mais miguéis, mais crianças sendo exploradas, mais famílias sendo enganadas, mais podcasts dando palco para mentira. E aqui está um detalhe que não pode passar. Quando a mídia, mesmo alternativa, decide dar espaço para esses personagens, ela não está apenas transmitindo. Ela está fortalecendo, está validando, está dizendo para a sociedade que esse tipo de absurdo merece atenção, e isso é gravíssimo. Quem dá palco para charlatanismo é parte do problema, não parte da solução. Esse caso, portanto, não pode ser tratado como curiosidade ou exagero. Ele é sintoma de um mal maior. Ele mostra como a religião, quando não é confrontada, se torna instrumento de abuso. Ele mostra como a fé, quando não é questionada, vira ferramenta de controle. Ele mostra como líderes religiosos, quando não são cobrados, transformam até mesmo uma criança em isca para explorar multidões. E nós não podemos calar diante disso. Porque calar é se tornar cúmplice. Porque calar é aceitar que o absurdo continue. Porque calar é permitir que o charlatanismo se espalhe como metástase. Esse é o ponto em que estamos. Esse é o retrato do Brasil. Quando olhamos para esse garoto chamado Miguel e para a farsa que ele representa, precisamos entender uma coisa fundamental. Nada disso é novidade. O que está acontecendo diante dos nossos olhos é a repetição de um roteiro muito antigo. A exploração da fé infantil, o uso de crianças como símbolos de pureza para dar credibilidade a um discurso vazio e a manipulação do público com promessas impossíveis. Tudo isso já foi feito inúmeras vezes ao longo da história. O charlatanismo religioso não nasce com Miguel, ele apenas atualiza uma tradição de engodo que atravessa séculos. Basta voltar aos primeiros séculos do cristianismo para percebermos como histórias milagrosas eram fabricadas sem qualquer compromisso com a realidade. Quantos santos não foram canonizados porque supostamente realizaram curas impossíveis? Quantos relatos de visões, ressurreições ou aparições não serviram como propaganda para consolidar poder e atrair seguidores? A prática de inventar narrativas para impressionar não é exceção, é a regra. A fé institucionalizada sempre viveu de histórias fantásticas, difíceis de refutar e impossíveis de comprovar. E hoje, em pleno século XXI, ainda assistimos ao mesmo mecanismo sendo reciclado por uma criança colocada num púlpito para encenar milagres diante de uma plateia crédula. Se olharmos para a Idade Média, o padrão se repete. Relíquias falsas eram vendidas como objetos sagrados, pedaços da cruz de Cristo, dentes de santos, até mesmo penas do anjo Gabriel. O comércio da fé sempre foi lucrativo, e as pessoas simples, desesperadas por soluções, pagavam o que não tinham para obter uma promessa de proteção. O que Miguel faz ao falar de ressurreição ou cura mágica não é diferente. A roupagem mudou, o discurso é mais moderno, mas o método é exatamente o mesmo: explorar a ignorância e transformar mentira em espetáculo. E não pensem que isso acabou com o avanço da ciência. Mesmo em tempos recentes, o charlatanismo religioso encontrou novas formas de se disfarçar. No Brasil, vimos figuras midiáticas como os apóstolos da televisão, pregadores que choravam ao vivo pedindo doações em troca de bênçãos. Quantos templos não foram erguidos sobre a miséria do povo? Quantas fortunas não foram acumuladas prometendo curas e prosperidade? E agora, pasmem, essa lógica chegou a ponto de colocar crianças no centro do palco, como se a ingenuidade delas fosse garantia de autenticidade. Mas será que a ingenuidade existe mesmo? Vamos ser francos. Não estamos falando de espontaneidade. Uma criança que repete fórmulas religiosas está apenas reproduzindo o que lhe foi ensinado, o que lhe foi imposto por adultos. O garoto Miguel não inventou sozinho essas histórias absurdas. Ele é um instrumento moldado por uma estrutura de poder que manipula desde cedo. A responsabilidade não é apenas dele, mas de todos que o cercam.
os pastores que o colocam para pregar, os pais que o incentivam, os organizadores que lucram com a presença dele. O problema não é a fé de uma criança, é a utilização da infância como ferramenta de manipulação coletiva. É aqui que precisamos ser diretos. Isso é crime contra a infância. Colocar uma criança para afirmar que ressuscitou mortos ou curou enfermos não é diferente de usar menores em trabalhos degradantes. É exploração, pura e simples. O Estado brasileiro deveria intervir, não para censurar uma crença, mas para proteger um menor de idade exposto ao ridículo público, e ao mesmo tempo para impedir que a sociedade seja enganada por farsas organizadas. Porque não se trata apenas de opinião religiosa, trata-se de publicidade enganosa, de fraude, de estelionato travestido de fé. E se alguém ainda acha que estamos exagerando, basta olhar para os danos concretos. Pessoas deixam de procurar tratamento médico acreditando que uma palavra profética resolverá o problema. Famílias entregam dinheiro esperando uma cura que nunca chega. Comunidades inteiras se organizam em torno da ilusão, desperdiçando tempo, recursos e energia. O resultado é sempre o mesmo: atraso, ignorância e sofrimento. O garoto Miguel é apenas a ponta do iceberg, o símbolo visível de uma estrutura que vive de sugar a vida dos mais vulneráveis. Esse fenômeno não é exclusivo do cristianismo. Em diferentes culturas, sempre houve líderes religiosos usando crianças ou símbolos de inocência para legitimar seus discursos. No século XIX, por exemplo, o movimento espírita explorou o tema de médiuns infantis, crianças supostamente capazes de ver espíritos e trazer mensagens do além. Mais recentemente, em outras partes do mundo, vemos seitas que usam jovens como profetas para atrair seguidores. A estratégia é universal. Quanto mais inocente parecer a fonte da mensagem, mais difícil fica questionar. Quem ousa duvidar de uma criança inspirada por Deus? É exatamente esse o truque. O problema é que, enquanto isso, a sociedade paga a conta. O que poderia ser uma infância normal, feita de estudos, brincadeiras e descobertas, é sequestrado por adultos que transformam a vida da criança em um palco de manipulação. E o público, em vez de proteger, aplaude. Isso não é religiosidade, isso é perversão da fé. Nós, ateus militantes, precisamos gritar isso em alto e bom som. Não é apenas uma questão de divergência teológica, é uma questão de responsabilidade social. Não podemos aceitar que, em pleno século XXI, farsas tão grotescas possam ser normalizadas. Não podemos ficar calados diante de um garoto que se apresenta como milagreiro enquanto hospitais estão abarrotados de gente morrendo por falta de recursos. É um insulto à inteligência e à dignidade humana. E aqui volto ao ponto. Miguel é só mais um capítulo de uma longa história de charlatanismo. Ontem foram as relíquias falsas, os santos inventados, os milagres de conveniência. Hoje são os púlpitos midiáticos e as crianças profetizando. Amanhã será outra roupagem, outro rosto, mas a essência será a mesma: enganar para lucrar. A única forma de romper esse ciclo é expor, denunciar, ridicularizar e exigir ação. Por isso que fique claro, essa não é a primeira farsa e, infelizmente, não será a última. Mas enquanto tivermos voz, enquanto houver gente disposta a resistir, vamos continuar denunciando. Não se trata de intolerância religiosa, mas de intolerância à mentira. E diante da mentira, nossa resposta precisa ser implacável. Chegamos ao fim desta análise, e é hora de refletir sobre tudo o que vimos. Quero começar agradecendo a cada pessoa que acompanhou este vídeo até aqui, que dedicou tempo para olhar de frente para a realidade e não se deixar enganar por farsas revestidas de fé. A sua atenção é o primeiro passo para combater o charlatanismo que assola nossa sociedade e se perpetua há séculos. A sua disposição em questionar, em duvidar, em buscar a verdade é o que mantém a razão viva em meio ao absurdo. É hora de agir. Denunciar é uma obrigação.
Não estamos lidando com uma simples opinião religiosa. Estamos diante de exploração, manipulação de crianças e fraude em nome de Deus. Cada pessoa envolvida nesse esquema, os pastores, os pais que permitem, os produtores que lucram, precisa ser responsabilizada. Não se trata de intolerância à fé, trata-se de intolerância à mentira, à manipulação e à exploração da inocência. Se um menor é usado como instrumento de lucro ou de espetáculo, é crime. Cabe às autoridades intervir, e cabe a nós pressionar, cobrar e expor essas práticas para que não se repitam. Além disso, precisamos educar e difundir a razão. Falsas promessas de milagres e curas não substituem ciência, nem resolvem problemas reais. Precisamos ensinar que fé sem evidência é apenas ilusão, e que aceitar qualquer narrativa sem comprovação pode gerar danos concretos. O conhecimento crítico e a análise racional são ferramentas essenciais para proteger crianças, famílias e comunidades inteiras. Compartilhar informações fundamentadas, apoiar iniciativas de divulgação científica e questionar relatos absurdos são atitudes práticas e poderosas. Também precisamos ridicularizar e refutar essas farsas. Mostrar o absurdo do que é afirmado não é atacar crenças, é proteger a sociedade da ignorância e da exploração. Cada vídeo, cada texto, cada comentário que desmonta mentiras é um passo em direção a uma comunidade mais consciente. E apoiar aqueles que já fazem esse trabalho, pessoas como Jason, Antônio, Sabino, Edson Toshio e tantos outros, fortalece a resistência contra o charlatanismo. Acima de tudo, é necessário lembrar que não podemos permanecer passivos. O charlatanismo se adapta, se moderniza e encontra novas formas de enganar. Nossa responsabilidade é manter vigilância, denunciar irregularidades, questionar absurdos e agir com firmeza sempre que a mentira surgir. Miguel é apenas um exemplo contemporâneo de um padrão histórico, mas a luta contra a exploração da fé e da infância é permanente. Por fim, agradeço novamente a todos que se posicionaram, que refletiram e que se recusam a aceitar engano como normalidade. Denunciem, compartilhem conhecimento, questionem milagres e falsas promessas. Cada ação individual fortalece a consciência coletiva. Hoje encerramos esta denúncia com clareza. O charlatanismo religioso é inaceitável, a exploração infantil é crime, e a sociedade tem o direito e o dever de não tolerar essas farsas. Que essa mensagem fique clara, definitiva e inabalável. A razão e a proteção das crianças sempre devem prevalecer. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.